Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária. Esse aqui é o último vídeo para o projeto Redescobrindo Hogwarts e nele eu vou falar das minhas impressões de releitura de As Relíquias da Morte, último livro da série Harry Potter. Pra quem não viu, eu postei recentemente aqui no canal um vídeo com um bate-papo me posicionando a respeito da polêmica envolvendo os comentários transfóbicos da J.K. Rowling, falando como vai ser o meu consumo da série e de outros produtos feitos por ela a partir de agora. Pode parecer contraditório eu estar postando essa resenha agora, depois de ter postado esse vídeo, mas como eu expliquei na resenha de O Enigma do Príncipe, eu optei realmente por postar a resenha agora pra poder finalizar o projeto, pra poder cumprir esse compromisso de quem participou dele. Ainda tem mais um vídeo que eu vou postar para poder realmente fechar o projeto, um vídeo que foi gravado em fevereiro com a Beatriz Masson, que traz então o estudo que ela faz acadêmico sobre a leitura de Harry Potter. O projeto Redescobrindo Hogwarts aconteceu então ao longo desse primeiro semestre de 2020, em parceria com os canais Pronome Interrogativo, Segredos Entre Amigas e Equalize da Leitura, em que a gente se propôs a reler a série, né, no caso daquelas que já tinham lido, ou então fazer a leitura pela primeira vez e estendendo o convite a vocês. Teve grupo de debate lá no Telegram e teve também o sorteio de um box da série, que pra quem quiser saber quem foi o sortudo contemplado, o resultado tá aqui no formulário, no box de informações. Quando eu fui pra iniciar a leitura desse livro, ao mesmo tempo que eu tinha aquela sensação de querer aproveitar a leitura ao máximo, porque eu sabia que seria a minha despedida mais uma vez dessa série, eu também não consegui ler o livro devagar. Na verdade, foi o livro que eu li mais rápido de todos os livros dessa aqui. E assim que eu terminei, eu fiquei com a sensação de que talvez ele tenha roubado o lugar de Prisioneiros de Azkaban entre meus favoritos. Como eu não tenho certeza, eu acho que eu vou considerar os dois agora empatados em primeiro lugar. Tirei muita coisa dessa leitura, talvez coisas que eu não tivesse prestado tanta atenção nas outras duas vezes que eu havia lido esse livro. Só pra fazer uma observação rápida inicial, né, esse aqui então é o 7º livro da série, que ele a fecha. Foi muito interessante observar como existe uma repetição do número 7. Eu não vou dizer pra vocês que essa repetição está nos livros anteriores, porque eu de fato não me atentei a isso, mas aqui isso ficou muito claro pra mim. Esse aqui é o 7º livro que fecha a trama, é o ano em que Harry, Ron e Hermione não frequentam o 7º ano de Hogwarts, né? A gente tem 7 Horcruxes nessa história, a idade limite para uma criança bruxa demonstrar que ela tem magia são os 7 anos, e a gente ainda tem outras referências em que aparece o número 7 aqui, que eu acabei não anotando todas, mas eu achei curioso como esse número se repete aqui. Eu acho que isso tem muito a ver também com essa coisa da gente fechar um ciclo. Esse livro ele tem muita cara de nostalgia, de despedida, de fechamento, então ele retoma muitos aspectos também dos demais livros da série. O primeiro capítulo do livro ele já vai refletir as tendências dos livros anteriores, né, que a gente tem mais ou menos a partir ali do Cálice de Fogo, que é um capítulo em tom mais sombrio. Nesse caso aqui é um capítulo em que a gente vai ter uma reunião de Comensais da Morte com Lord Voldemort, e esse tom sombrio inicial é o que define o tom da leitura pro restante do livro. E aí já nos capítulos seguintes, ainda configurando como capítulos iniciais, capítulos de abertura do livro, a gente já repara nesse tom nostálgico e cíclico da série que eu mencionei, né, de retomar coisas anteriores. Então primeiro a gente tem, por exemplo, a despedida do Harry em relação aos Dursleys, né, os parentes trouxas dele. Por mais que tenham sido sempre uma relação horrorosa deles ali, que o Harry não tenha nenhuma boa lembrança, ainda assim a gente sente aquela coisa da despedida, que é a última vez que eles estão se vendo. E a gente tem nesse momento também uma espécie de redenção do Duda, que é o primo dele, e talvez uma abertura de redenção para Petúnia. Mas isso não fica claro, isso não fica resolvido. E não como uma falha, mas é porque eu acho que acaba sendo muito real. Tem coisas da vida que talvez a gente de fato não resolva, que a gente nunca vai ter respostas. E aí a gente vai observando, né, essas referências aos outros livros, a esse tom de retorno. Então, por exemplo, quem levou o Harry para os tios quando ele ainda era um bebê e que chegou ali numa moto foi o Hagrid. E é justamente na mesma moto em que o Harry chegou à casa dos tios que ele vai embora e acompanhado também do Hagrid. E a gente vai reparando nesses capítulos iniciais que tem várias coisas que aconteceram nos livros anteriores que são mencionadas aqui. E elas não aparecem só num caráter de contextualizar o leitor, de lembrar alguma coisa importante para que a gente possa continuar a história. A gente percebe que tem esse gostinho da gente estar se despedindo, da gente perceber o quanto passou de um livro para o outro, o quanto que a gente viveu aqui dentro dessa série. Mais um comentário também, né, que envolve o Hagrid, é que no aniversário do Harry ele fala: caramba, Harry, olha só, hoje faz 6 anos que a gente se conhece. Então quando ele menciona isso, a gente consegue perceber
tudo aquilo que passou ao longo desses livros. E aí, pra intensificar todo esse caráter emocional que o livro já vai adquirindo, por a gente ter esse tom de despedida, esse tom de nostalgia, esse tom melancólico, a gente já tem, assim, logo de cara, mortes acontecendo. E são mortes importantes, são mortes de personagens que foram marcantes pra gente também em livros anteriores. E aí, essas duas mortes, por elas serem de personagens tão diferentes e tão opostos, né, naquilo que eles aparentam, já deixam dois recados pra gente. Um deles é que absolutamente ninguém está a salvo e tudo pode acontecer nesse livro. Personagens humanos, personagens não humanos podem morrer. Aqueles personagens que são fisicamente frágeis estão sujeitos à morte, mas aqueles personagens que são também extremamente fortes fisicamente, que a gente imagina que talvez tivesse mais facilidade para conseguir se defender, nem eles estão a salvo. A outra mensagem que a gente tem é mais uma vez um rompimento com aquilo que veio antes, com as lembranças da infância, com esse mundo confortável que de alguma forma ainda podia existir ali na mente do Harry. Ao longo de todo o livro também a gente vai ver o Harry carregando com ele uma bolsa que foi dada pelo Hagrid, e nessa bolsa ele vai colocando vários objetos, né, que ou estão quebrados, que ou se quebram pelo meio do caminho. Disso a gente pode interpretar o Harry não só tentando trazer esse passado ainda com ele, tentando se pegar aquilo que ainda resta, mas também a questão dele carregar com ele aquilo que importa. Porque por mais que sejam objetos quebrados, a gente vai descobrindo ao longo da leitura que eles não são inúteis. Além do livro ter me proporcionado uma leitura que foi muito envolvente, então assim, eu não conseguia me desligar da história e eu tava ali atenta a cada coisa que estava sendo contada, mesmo que eu já soubesse o que elas significavam. Eu também fui fazendo várias reflexões sobre tudo aquilo que eu tava lendo. Outra redenção que a gente tem aqui e que traz uma discussão que eu achei também importante é a redenção do monstro, né, que é o elfo doméstico que até agora a gente odiava, e que ele permite de novo, né, esse debate da questão dos elfos escravizados, porque até então, nesse momento, a única pessoa que de fato defende a causa, que fica toda hora, né, martelando e falando sobre isso, é a Hermione. Os outros personagens parece que não levam muito a sério. Aquilo que ela tá falando é importante, a gente consegue ter vários pontos de contato disso com a nossa realidade. O fato, né, de como muitos personagens justificam, por exemplo, mas eles gostam de ser assim, eles nasceram pra isso. São falas que ainda ressoam e muito dentro de um racismo estrutural aí e tal. Só que pelo fato da Hermione ser a única que debate sobre isso e os demais personagens parece que não levam muito a sério, não deixa a questão assim tão em evidência. Só que a partir desse momento, quando a gente tem essa redenção do monstro, quando a gente tem o Harry se dando conta daquilo que a Hermione estava falando, é como se o debate ganhasse um pouco mais de força. Ele ainda é insuficiente, eu acredito, na história, mas de qualquer forma ele tá presente e eu achei importante ver isso aqui nesse livro. Outra discussão que a gente tem interessante também aqui é o caráter dos bruxos como estando acima de outras criaturas não humanas, então mais especificamente em relação aos duendes. E a gente consegue observar aqui uma outra perspectiva, que seria aquela do bruxo que tá naquela posição então de privilégio em relação aos demais e que se acredita como superior aos demais e que defende, portanto, apenas os próprios direitos. É uma discussão que é um pouco controversa no livro aqui, porque os duendes são apresentados de uma forma um tanto quanto não amigáveis. Mas de qualquer maneira, os bruxos, pelo menos que estão atentos a essas questões, eles reconhecem os erros que eles já cometeram como sendo bruxos. E aí acho que um dos pontos mais incríveis desse livro também é a gente ver a complexidade da relação do Harry e do Dumbledore, de quanto essa relação é controversa e quanto o próprio Dumbledore é controverso. Pela primeira vez a gente vai ver na figura do Dumbledore alguém que não é idealizado como a gente viu até então. A gente vai ver tudo aquilo que ele esconde e o quanto de perguntas sem respostas existem, o quanto isso causa dor no Harry também. Ele começa então a questionar a relação que o Dumbledore tinha com ele. Se era aquilo que ele imaginava, se o Harry era só uma marionete ali na mão dele. Acho que isso mostra também uma complexidade muito grande na construção dos personagens. A gente não tem só o Dumbledore apresentado nessa complexidade, mas mesmo outros personagens mais próximos ali, o próprio Rony, por exemplo, a gente vê mais do que em qualquer outro livro, o quanto ele é atormentado, né, pelas coisas que ele carrega, as sombras que o Rony carrega, e quanto isso o deixa vulnerável. Então a gente tem várias metáforas ao longo da série toda, né, a questão dos Dementadores, das próprias Horcruxes, que vão falar, às vezes, desse estado mental sombrio, de como isso afeta cada uma das pessoas, né, e aqui a gente vai vendo que quanto mais você se deixa levar pelas sombras, mais você vai sofrer com essas outras influências negativas. Acho que as últimas 150 páginas desse livro são daquelas impossíveis
impossíveis de parar de ler, porque a gente tem revelação atrás de revelação, ação atrás de ação, momentos dolorosos atrás de momentos dolorosos, e eu acho que tudo isso proporciona pra gente aquela catarse final quando a gente termina. Então esse é aquele livro que sempre que eu acabo, eu sou tão tomada por tantas emoções, tanto por aquilo que o próprio livro proporcionou, quanto pelo que ele significa em termos de série. Quando a gente vê cada uma das coisas se encaixando, como a gente percebe a genialidade da história como um todo, como ela foi construída. Eu acho que, assim, como fã da série, é muito difícil não terminar esse livro assombrada e encantada, né, por tudo aquilo que a série demonstra ser. É por causa de todas essas emoções, por causa de todas as revelações que estão aqui. Esse livro sempre esteve entre os meus 3 favoritos da série como um todo, e agora mais do que nunca reforçou essa posição, ficando ali empatado em primeiro lugar, porque de novo foi uma leitura incrível de se fazer, ainda mais em caráter de releitura, em que eu pude tirar tanta coisa dela, mesmo que fosse a terceira vez que eu estivesse lendo. Se você também fez a leitura ou a releitura da série com a gente, conta pra mim aqui nos comentários como foi a sua experiência. Pra todo mundo que participou e nos acompanhou nessa viagem, muito obrigada. Gostou desse vídeo? Deixa aqui a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos, até o próximo vídeo.